Meu nome é Ana Clara e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de TCC. E o tema escolhido foi a terapêutica da esporotricose felina e é uma revisão de literatura. Então, vamos começar com uma introdução rápida. A esporotricose ela é causada por um fungo conhecido como Sporotrix skunk, que é bastante comum na América Latina. O primeiro caso no Brasil foi em 1907, em São Paulo. E ele pode ser encontrado em plantas, madeiras e no solo. Ele tem preferência em regiões tropicais e temperadas para ter mais vantagem no seu desenvolvimento. Um ponto muito importante sobre a esporotricose é que ela é uma doença zoonótica e ela vai ser transmitida do animal para o ser humano e também pode acometer várias outras espécies. Outro ponto é a importância do felino no âmbito epidemiológico, porque ele vive em ambiente familiar e também na natureza. Então, quando eles estão contaminados, pode transmitir facilmente o fungo quando ele arranha ou ele morde alguma coisa na natureza, porque o fungo ele fica alojado nas unhas e também na cavidade oral. Um problema que a gente encontra na esporotricose, além dela ser uma doença zoonótica, é que ela também é de difícil tratamento, porque ocorre muitas recidivas, principalmente em animais imunossuprimidos, e existem os protocolos terapêuticos e seguem sendo os mesmos que obtiveram maior sucesso nos estudos em geral, né, nos anos que passaram, mas infelizmente não são tão aprofundados quanto se tratado do âmbito veterinário. E ocorre também imprevisto, como o animal não ser tolerante ao medicamento, sendo necessário fazer associações com outros fármacos e também procurar alternativas para substituições quando ele não tolera os medicamentos. Então, com isso, o objetivo dessa apresentação é revisar sobre a esporotricose felina, dando uma ênfase na terapêutica da doença, mostrando soluções para substituições, para associações, para uma melhor terapêutica. Então, como eu já citei, o fungo ele tem preferência por regiões que sejam úmidas e quentes, porque isso vai ajudar no seu desenvolvimento. A Sporotrix skunk, ela vive em vegetações que estão em decomposições, nos solos, madeiras, e ela se apresenta de duas formas. A forma assexuada, que é quando ela ainda não é infectante, possui características dimórficas e vai ser encontrada em temperaturas mais ambientes. Depois, a sua forma sexuada, que aí sim ela vai ser a sua forma infectante e tem características leveduriforme, e ela precisa estar dentro do hospedeiro e com uma temperatura de 37 graus. Como é que vai ocorrer a transmissão e a contaminação dos animais? Quando um gato está contaminado e ele faz contato com algum local na natureza, como por exemplo, ele vai afiar suas unhas no tronco de árvore e ele acaba deixando o fungo ali, porque o fungo ele está alojado debaixo das suas unhas. E aí vai outro gato no mesmo tronco e também resolve afiar suas unhas e ele tem uma lesão ali na pele, na pata dele, e isso vai fazer com que ele fique contaminado, permitindo com que o fungo se propague por causa daquela ferida que está ali. E também o contato direto de animal com animal, quando ocorre uma briga entre eles e eles se mordem e se arranham. E o que a gente observa clinicamente nesses animais que estão contaminados? As lesões elas vão estar mais presentes na região cefálica e nas regiões mais distais do membro, na região cefálica no nariz, nas orelhas, no queixo e aí nas patinhas mais perto dos dígitos. E essas lesões, elas são ulceradas com exudato purulento e com crostas e pode até haver necrose ali no local. Para diagnóstico, a gente tem algumas opções que pode ser utilizada, como a cultura fúngica, os exames citológicos, histológicos, a sorologia e o PCR por biópsia, além do exame físico e da anamnese, que são de grande importância, onde a gente vai poder observar as lesões e já ter uma ideia sobre o diagnóstico, né? Sobre os exames laboratoriais, eles não têm tanta relevância, a não ser quando o animal ele tem uma evolução sistêmica. Então, o melhor método para a gente confirmar a presença do Sporotrix skunk é a cultura de fungos, onde aparece abundantemente as leveduras das lesões nas lâminas,
que são curadas normalmente com hematoxilina e eosina, e também é importante fazer a diferenciação com outros fungos, como a Candida spp, Histoplasma capsulatum, Trichosporum spp, e são utilizados para essa técnica os decalques de unhas, a pele lesionada e também amostras de exudato. Por exame citológico, a gente utiliza uma amostra da lesão, que é pego com suave, passando suave na lâmina, para ter uma melhor visualização do fungo, e faz a coloração com, por exemplo, o Gienza ou Rosenfeld. No exame histológico, se analisa fragmentos da lesão utilizando a lâmina de bisturi, e vai ser analisado com impregnação por prata de grocol, também com hematoxilina e eosina. No exame sorológico, é onde é analisado o soro do sangue do animal para saber se ele tem o anticorpos da doença. E por fim, o exame de PCR, que é feito por biópsia dos tecidos que estão lesionados, é feita a identificação dos agentes por uma detecção molecular para que ocorra o reconhecimento rápido do fungo. Então, para o tratamento, que é o nosso foco principal, ele precisa ter um certo cuidado quando está sendo realizado. A orientação do tutor é de suma importância em relação ao isolamento desse animal, do contato com a natureza, com outros humanos, com outros animais. Isso porque a doença é de fácil contágio, então o animal isolado vai evitar que mais animais sejam contaminados, porque daí o fungo não vai estar sendo propagado pela natureza. Outro ponto a ser lembrado na orientação para o tutor é sobre a higiene. É preciso sempre limpar o local onde esse animal está, as coisas que são utilizadas com esse animal. E um produto recomendado é o hipoclorito de sódio, que seria o cloro. E outro adendo é sobre o tempo de tratamento. É preciso que seja feito até o animal estar totalmente curado. As feridas precisam estar cicatrizadas e a cultura de fungo precisa estar negativada. E após esses 2 passos, a gente ainda tem que continuar o tratamento por mais 30 dias. Então, vamos lá para o primeiro medicamento de escolha para terapêutica, que é o itraconazol. Ele é utilizado na dose de 12 a 20 mg por quilo, via oral a cada 24 horas. Após 20 dias de tratamento com esse medicamento, é feita uma reavaliação do animal para saber se vai ser necessário reajustar a dose que está sendo utilizada ou não. Mas é importante lembrar que ele pode ter alguns efeitos indesejados e o animal pode acabar não tendo tolerância ao medicamento, como, por exemplo, sintomas gastrointestinais, hiporexia, perda de peso, prostração, êmese. E caso o animal ele não esteja respondendo ao tratamento, ele teve um caso de recidiva, a gente tem algumas opções para associações com o itraconazol, como por exemplo a anfotericina B. A dose utilizada para os felinos é de 4 a 12 mg por quilo e ela precisa ser dividida em dias. Então, ela pode ser dividida de 0,15 a 0,5 mg por quilo por dia, sendo feito via intravenosa. E qual que é o mecanismo de ação dela no nosso corpo? Ela vai interferir na permeabilidade no transporte de células, porque ela vai se ligar ao esterol das membranas celulares que interagem com o ergosterol, que é um esteroide exclusivo da parede celular fúngica, e com isso ela forma poros aquosos para a membrana lipídica. E foi realizado um estudo onde foi utilizada a associação do itraconazol com a anfotericina B para casos de recidiva da doença, e teve um bom sucesso de em torno de 63,2%. Mais uma alternativa que a gente tem para associação, e é a mais utilizada durante os anos, é a com iodeto de potássio, a dose de 20 mg por quilo, via oral a cada 12 horas. Mas um ponto que é importante lembrar é que o mecanismo de ação do iodeto de potássio é desconhecido, porém o que foi mais observado em estudos é a hipótese de que ele faz a estimulação do sistema imune e isso ajuda na cicatrização das feridas. Mas é muito necessário ter cuidado para utilizar o iodeto de potássio, porque os felinos eles têm uma certa sensibilidade e pode acabar intoxicando e ocasionando diarreia, êmese, anorexia e até mesmo
levar o animal ao óbito. Bom, agora uma alternativa para fazer a substituição do itraconazol caso o animal não seja tolerante a ele, que é o fluconazol. Ele tem baixa efetividade para o fungo, mas ele pode ser utilizado em uma dose mais alta para ter maior sucesso na terapêutica, e a dose recomendada é de 10 mg por quilo via oral, uma vez ao dia. O método que pode ser utilizado para as lesões é a ozonoterapia. A ozonoterapia ela vai estimular a regeneração dos tecidos para promover uma cicatrização mais rápida e também tem um alto poder fungicida. O seu mecanismo de ação da ozonoterapia é fornecer oxigênio para os tecidos, e isso faz a estimulação do crescimento dos tecidos de granulação através da formação de espécies reativas de oxigênio, tendo uma melhor reparação no tecido e no crescimento do tecido epitelial. Ela faz a estimulação de maior produção de citocinas, faz a ativação dos linfócitos e a síntese de anticorpos, além da função anti-inflamatória e analgésica, que são muito importantes. E é importante lembrar também de não deixar o animal inalar o ozônio. Agora vamos para a profilaxia. Por fim, alguns métodos profiláticos para tentar evitar o contágio com a doença, mas prevenir totalmente é quase impossível. Primeiro é o isolamento do animal contaminado ou com suspeita, como já foi citado, e a questão da higiene, sempre utilizar luvas, avental quando a gente manuseia o animal, lavar bem as mãos, fazer a limpeza do ambiente com hipoclorito de sódio. E outra alternativa, e uma boa alternativa, é a castração, porque o animal vai sair menos de casa e não vai brigar por território ou por fêmeas. E quando o animal chega a vir a óbito, é preciso que o corpo seja incinerado e não pode ser enterrado para evitar a contaminação do solo. Então, para finalizar, vamos para a conclusão. Como a gente viu, o tratamento de esporotricose ele é longo e muitas vezes refratário, continuando ainda com a melhor alternativa que a gente tem, que é o itraconazol, podendo ter associações para uma melhor potencialização dessa terapêutica, mas ainda assim com bastantes falhas, principalmente se o animal já estiver bem debilitado, tornando o processo ainda mais complicado do que já é. Então, por isso, a profilaxia ela é tão importante para evitar essa doença, já que a gente tem tanta dificuldade com o tratamento assertivo para o controle dessa zoonose. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. E muito obrigada.